A princesa Zilum fala sobre a Terra, o berço da humanidade, e mostra seu vestido para seu amigo íntimo Slane, que nasceu na Terra. Ela lhe faz várias perguntas sobre o planeta. Um homem entra na sala e Slane promete terminar as lições de amanhã. Fazendo zoom, todos eles estão em uma enorme nave orbitando o planeta Terra abaixo. No Japão, Inaroi cozinha uma refeição. Ao mesmo tempo, a notícia diz que a visita de boa vontade da princesa está a apenas 3 dias de distância. A irmã de Inaroi, o oficial de guerra Yuki, entra na cozinha e lhe dá um bom dia. No ônibus, Nina e Inko leram sobre a história do Sistema Solar. A descoberta de um artefato pertencente a uma antiga civilização marciana, o desenvolvimento do Hypergat na Lua pela Apollo 17. Pivey Devaifli Human Colonization and Development of Mars. No entanto, isto resultou no aparecimento do Império Verde, que reivindicou a propriedade das relíquias marcianas e sua antiga tecnologia, e provou ser a fonte de um longo conflito. Chegando à escola na cidade reconstruída de Shinavari, os alunos aprenderam a pilotar os 6 escravos de quilograma enquanto a lição de história era transmitida. Yuki finalmente chega à escola, saudada pelo tenente marido. Mais tarde, em um bar, o tenente toma um drink com a doutora Soma. O tenente marido diz que não pode fazer seu trabalho sem beber. Ele conta ao doutora Soma sobre um incidente encoberto há 15 anos em Tamejima, onde sua unidade ficou impotente contra o catafrato marciano. Ninguém acredita em sua história. Slane tira um colar que ele está usando e o dá a ela. Logo após a princesa e Edorishu sair, o Conde Crudil bate na cabeça de Slane com sua bengala. Ele lhe diz para conhecer seu lugar derrogatoriamente, chamando-o de terrano. O Conde Crudil recebe uma mensagem do castelo de Sasbaum. O Conde Crudil perdeu sua última oportunidade de dissuadir a princesa Zilum da viagem ao exterior. O Conde Sasbaum acredita que ele não deveria se preocupar porque se algo acontecesse com ela, os 37 clãs e a órbita não o levariam sentado. De volta a Shinavari, 2 civis dirigem um caminhão. Uma princesa chega em uma limusine branca escoltada por carros pretos e motocicletas policiais. Em Awakazuki e Kalma chegam para assistir desde a ponte acima da estrada. Um civil encostado numa parede puxa seu telefone para falar com os outros 2 civis no caminhão. Inko chega de repente para ver o desfile. Enquanto os estudantes falam, o civil aponta seu telefone para a limusine que passa carregando a princesa. O caminhão se abre e os mísseis são lançados para fora dele. Em Ao vê uma reflexão de mísseis e calmamente diz a seus amigos para se abaterem de imediato. Um míssil atinge vários dos veículos de escolta, mas a limusine escapa sem ser danificada. Logo quando eles achavam que tudo estava bem, 2 mísseis atingem-na de uma vez. A princesa rasteja para fora da limusine e vê mais um míssil tentando acabar com ela. O terrorismo ativo é representado pela propaganda do Conde Sasbaum para os Cavaleiros Orbitais. Alegando que o desejo de paz da princesa Zilum foi impiedosamente esmagado por um ato violento do traiçoeiro terráqueo. A grande tarefa que se estendeu por gerações, a operação terrestre será agora realizada. O Conde Crivio chega à ponte de seu castelo de desembarque, que tem como alvo o Japão. Slane observa a tela no chão quando o castelo de pouso se aproxima da Terra. Dos 37 castelos de pouso que permanecem em órbita, as Forças Unidas da Terra de confirmação de 19 descendo. Enquanto isso, vários cavaleiros orbitais ativam seu catafrax. Em Nova Orleans, o castelo de pouso que tem como alvo essa cidade desse causa destruição em massa. Os cavaleiros orbitais das Forças Imperiais Verde continuam seu assalto maciço à Terra. Os quilograma 7SF e 22S preparam seu ataque ao castelo de pouso aberto em Nova Orleans. Os mísseis voam para fora da borda do castelo de aterrissagem. O UFA não pode interceptar os mísseis que atingem os cabos de comunicação subterrâneos e edifícios próximos. Os civis começam a entrar em pânico com a queda de várias redes. O líder Alpha lidera seu esquadrão de F-22 perto do castelo de pouso, mas a maioria dos caças são cortados por feixes de laser. Ao saber disto, as unidades da área quilograma 7 começam a se mobilizar em nosso ataque de vontade. Eles avistam um catafrato marciano em pé em cima de uma ponte e não são páreo para isso. Em todo o mundo, o UFA não se mostra à altura das Forças Imperiais Verde. Em Tóquio, Vlad e seu Ardiri destroem as quilograma 7 sem piedade alguma. O povo da Terra está com medo, enquanto o Conde Crivio olha a Operação Queda da Terra como uma mera brincadeira de criança. O Cavaleiro Orbital Troron entra na ponte do castelo de desembarque de Crivio e sugere que eles comecem imediatamente seu avanço de Shinavari. Se eles colocarem sua bandeira no local do assassinato, isso solidificará a justiça da causa verde. Crivio tinha a intenção de fazer isso o tempo todo. No entanto, o assunto mais urgente em mãos é garantir o local da queda. Assim, Troron solicita que lhe seja permitido fazer a honra. Crivio concede a Troras o pedido de prender os líderes da área e aprender os detalhes em torno da morte da princesa. O fato de Inko fazer parte do conselho estudantil ajuda a encontrar qualquer pessoa que não tenha sido evacuada em grandes transportes blindados. Inarro está em casa, ao telefone, conversando com sua irmã. Seu plano era deixar a cidade em seu carro, mas ela e seus camaradas foram colocados em prontidão e assim não podem sair. Do outro lado da rua, Inarro vê uma garota bonita. Inarro a segue e a vê debaixo de uma ponte com Edorishu. Ele diz aos dois para fugirem.
Quando Inato se aproxima, a garota agarra seu braço e pede desculpas pelo que estava prestes a fazer a seguir. A garota diz que eles desejam ir às autoridades competentes e informar seu povo que estão a salvo. Inato assume que eles se referem à embaixada. Ele menciona o assassinato da princesa ainda no dia anterior. A garota interrompe rapidamente Inato. Ela diz que a princesa está viva e que não participou do desfile porque a Terra, em uma gravidade personalizada, a fez sentir-se doente. Então, um duplo tomou seu lugar. Inato diz que um transporte estará em seu local, soma que ele enviou a Inco mais cedo. Ele dá as boas-vindas à garota e a Edelri Shuot para se juntarem a ele. Slain ativa o tapete panorâmico de seu transportador aéreo. Ele é preso ao verdadeiro carneiro em seu catafrário Nilo cruza a terra sob as ordens de Calcutá. Em Shinavara, Inco pegou o Dr. Soma, que oferece sua gratidão quando ele foi resgatado no momento em que seu carro estava abastecido, e também pegou Inato em seus dois conhecidos. O transporte rompe repentinamente quando eles quase atingem uma área de quilograma 7. Yuki está no tapete. Ela afirma que a evacuação no local em que eles se encontram deve estar terminada. Porque um pelotão catafrático foi mobilizado. Yuki diz a eles para encontrar o lugar seguro e o esquadrão catafrático de caça na água para segurar o inimigo. Slain alerta Trilhan que uma formação de caças inimigos está se aproximando a partir da 1 hora. Todos os Raptors F-22 alvejam e disparam mísseis contra o porta-aviões e o Nilo Cruz está carregando. No entanto, em um ataque direto, não há absolutamente nenhum dano. Trilhan parece ter tomado o controle do porta-aviões que transportava seu Nilo Cruz e continua a destruir o próprio caça. No chão, um grupo de civis está em uma estrada em ruínas e observa os combates abaixo. Yuki recebe a notícia de que o esquadrão de caças foi aniquilado. Agora o veículo voador inimigo continua seu avanço em direção a Shinavara. Os civis na rodovia avistam sua carona. Na verdade, eles são agentes Vers ordenados pelo clã de Trilhan para assassinar a princesa. Cert Trilhan aterrissa bem na frente dos agentes, com uma varredura em seu braço. Nilo Cruz mata os agentes. A filha do líder, Hayat, observa com medo desde o outro lado da rodovia. O carneiro Tril mancha Hayat e prossegue para matá-la também. A barreira destrutiva colocada ao redor do corpo do Nilo Cruz desintegra a estrada a cada movimento. Quilograma 7. O piloto ariano avistou o Nilo Cruz atacando a civil. Eles começam a atirar sobre o Nilo Cruz. Os projéteis disparados pela Quilograma 7S não funcionam no Nilo Cruz. Embora as armas não danifiquem o Nilo Cruz, uma distração é fornecida para que Yuki possa salvar os civis. O Nilo Cruz destrói os 7S da Quilograma com facilidade, apenas Yuki e o Tenente Marido são deixados naquele pelotão. O Tenente Marido decide correr primeiro para o Nilo Cruz e na cabeça, onde estão as câmeras. Sua suposição falha e sua KGS-7 é cortada ao meio. Yuki escapa carregando Rayad na mão do 7 do seu Quilograma. Yuki se encontra novamente com o transporte e diz a eles para levarem a garota a bordo. Ela chuta o transporte para longe, em segurança. A Nilo Cruz empurra a 7 da Quilograma para o transporte, deixando Yuki inconsciente. O motorista sai do transporte e morre. A Inco pega o volante e se afasta do Nilo Cruz com o KGS-7 na parte de trás do transporte. A Kazuki sobe para fora para o teto do transporte para salvar a Yuki. Ele é jogado fora, mas um Nalho agarra rapidamente sua mão. Incapaz de segurá-lo, a Kazuki é desintegrado pelo Nilo Cruz. É uma barreira destrutiva. O transporte escapa da fúria do Nilo Cruz ao entrar em um túnel. Inavova abre o cockpit do 7 do Quilograma de sua irmã e ouve o Tenente Marido no rádio. O Tenente Marido informa a Nalho que o marciano está seguindo-os. Inavor conta a Quilograma sobre o que lhe foi dito e talvez consiga ganhar tempo. Para que o ferre com os refugiados deixe o porto se eles agirem como chamarizes. Eles podem chegar à escola de lá e usar os treinadores e as rondas de treinamento de fogo vivo no hangar. O Conde Sasbal fala com Sir Troron de seu castelo de desembarque sobre o status de seu extermínio radical, livrando-se de Reat, a filha do líder dos agentes marcianos na Terra que foram brutalmente assassinados por Sir Troron. A guerra no oficial Kaizuka acorda sua cama de hospital, saudada pela doutora Soma, que lhe diz para ficar na cama. O Tenente Marido se encontra com Shigo na base militar onde ele está estacionado. Ele é apresentado ao capitão Dorzana do navio anfíbio Vada Sumi, e seu primeiro oficial Mizusaki. O Tenente Marido informa sobre Kaizuka que o Tenente Marido acredita que ainda está lutando no Distrito Norte. O Tenente Marido retorta que eles ainda são pessoas lá fora e que os nomes de seus filhos não constavam no manifesto de passageiros. Nem seus alunos, portanto o capitão Dorzana finalmente concorda em fazer um pedido ao quartel-general para formar um grupo de resgate e dar ao Tenente Marido uma embarcação de desembarque. Da ponte em Shinavara onde Inko e seus amigos esperam ver a princesa, Slim senta-se em um banco enquanto contempla a morte de seu melhor amigo, a princesa. Sasbal e Troron continuam sua conversa. Sasbal está zangado porque Troron não conseguiu matar Rei e perdeu a noção de onde ela possa ter ido se esconder. Sasbal diz que como eles não têm sua localização, eles podem simplesmente explodir a cidade inteira através de um bombardeio da mídia. Ainda assim, Troron lembra Sasbal que o castelo de desembarque de Calcubil está muito próximo e pode vê-lo como um ataque. Sasbal ordena que Troron não vá a lugar algum enquanto ele se prepara para destruir Shinavara.
No hangar, o Kaizuka de Navusho coletou os dados sobre o catafrário marciano em seu telefone. Eles sabem que ele também absorve balas e outros objetos. Por exemplo, Kamen Inko lançou um zangão voador de um túnel, mas o Nilokras também o incorporou. E Navusho assume que o piloto não consegue ver o que está acontecendo do lado de fora através de sua barreira, e percebe que desistiu de persegui-los ao entrarem no túnel. Ele deduz que está usando câmeras separadas que lhe permitem ver provavelmente no céu. Devido a isso, o Dr. Asoma toma a precaução de selar as cortinas. No momento em que elas saírem, ele as localizará, para que tenham apenas uma chance. Ele, Inko e Nao devem pilotar os catafractas, mas precisam de mais 2 pessoas para o caminhão chamariz. De repente, a princesa Zilum ainda sob disfarce aparece e se oferece como voluntária para a tarefa em um ritual Exita. Rei teve voluntários para montar o caminhão para vingar a morte de seu pai. Ao nascer do sol, a Tenente Marieta prepara uma missão com Shigo e 3 estudantes. Nina de repente ouve explosões e aponta para 3 luzes vermelhas no céu. Nina diz que está na direção da escola. A Tenente Marieta percebe que é um sinal para iniciar o ataque. Foi Kaizuka quem disparou o sinal. Como planejado, Rei adorna o caminhão com um selim, carregando Inao e seu quilograma 6 mais adormecido. Inko e Compilot, 2 dorminhocos quilograma 6 que o seguem. As câmeras do Trollhan localizam instantaneamente o caminhão com seu alvo, Rei, atrás do volante. Yuki diz aos refugiados na escola que eles estão saindo e para segui-la e a Edeorisho. Inko avista os Nilokras às 10 horas. Do caminhão, Inao vê através de binóculos os drones da câmera voadora que Trollhan usa para ver e inicia a operação. As unidades quilograma 6 disparam foguetes contra as câmeras, muito para o choque do Trollhan. Enquanto Yuki guia os refugiados para fora da escola para dentro do túnel. Inao continuará a disparar foguete contra as câmeras desde seu caminhão até o plano. Doutora Soma e Yuki saem do túnel para encontrar a Tenente Marieta de pé no topo do navio de assalto Eifibius Vadatsomi, prontos para evacuar os civis deixados em Shinavara. Inesperadamente, Slain voa com seu porta-aviões para a batalha. Ele é agora os olhos dos Nilokras enquanto as câmeras foram destruídas. Trollhan pede assim a Slain para lhe dar a posição do caminhão Rei em sua direção. O Comp dispara tiros contra o porta-céus. Após vários tiros, os airbags Shanji com os quilograma 6 são acionados. Mas ele e seu quilograma 6 ainda podem se mover. O porta-aviões Slain, por outro lado, sofreu graves danos em sua asa esquerda e está prestes a cair. Inao vai subir no cockpit de seu quilograma 6 no caminhão. Rei tenta correr em círculos ao redor do Nilokras. Rei diz a Slain que não tem conhecimento de sua identidade para correr atrás dela, pois ela está atrás do Trollhan. Slain sai do caminhão e se voluntária para comprá-los o tempo. O Vadatsomi se aproxima. Slain caminha diretamente até o Nilokras e condena o comportamento ultrajante de Trollhan, revelando sua verdadeira identidade como seu superior. Yuki termina brilhando e transforma seus cabelos e roupas fora de seu disfarce. Trollhan não pode acreditar nisso. O Vadatsomi se aproxima com Shigo, Nina, Kisaki e Utaro na ponte do Capitão Dorzana. O tenente marido, que está ao lado do capitão, dá a ordem de disparar todos os mísseis do catafracta. Rei Marciano corre até a princesa Slain, perguntando como ela pode estar viva. Inko dispara tiros contra os Nilokras, mas eles ainda estão sendo absorvidos. Inko abaixa a mira e dispara então rapidamente na ponte suspensa em que o Nilokras e o caminhão estão ligados. O Nilokras cai na água. Cão ativa o drone voador, reportando-se a um nalho onde a água não está sendo absorvida. Inko usa a faca de 6 escamas de seu quilograma para esfaquear o Nilokras em um de seus pontos fracos e vingar seu amigo Akazuki, enquanto explica ao Trollhan como ele conseguiu derrotar uma barreira supostamente invencível. Os amigos de Inko e os oficiais da UFD comemoram sua vitória. Enquanto Slain vê através de seus binóculos que seu melhor amigo não está morto. Após a batalha, Slain descobre que Trollhan ainda está vivo. Trollhan diz que eles o estão conduzindo imediatamente. Slain não consegue entender como a princesa Salon pode estar viva. Trollhan está ciente disso. Portanto, ele promete matá-la. Ao saber que o clã do Trollhan está cometendo traição, Slain rouba a arma do Trollhan e atira repetidamente no Trollhan. Vários meteoros entram na atmosfera terrestre. Slain observa o bombardeio em seu carregador de céu reparado. Edeorishu Otto está entusiasmado em encontrar a princesa a salvo. Uma Silum envia sua gratidão a um Nalho que se apresenta apropriadamente a ela. Inaru ainda não tem conhecimento de sua identidade. Ela diz que seu nome é Salen. Com Kaizaka fora da sala, Hate, que já está ciente da identidade de Salen, fica ociosa, enquanto Salen revela que ela é de fato a Zilum depois de se transformar fora de seu disfarce. Uma Silum acredita que mostrando a si mesma ao seu avô, o Imperador, que ela está viva e bem, a guerra terminará imediatamente. Portanto, ela deseja entrar em contato com Verheers o mais rápido possível. Mas Inaru a informa sobre a interferência e destruição das bases de telecomunicações. Ele oferece uma alternativa para levá-la a uma instalação que possa entrar em contato com o governo Verheers. Inaru diz que ele informará Kaizaki e os outros sobre isso. Ainda assim, Edeorishu hesita e diz a Inaru que há um espião Verheers escondido entre o Terrence, que está na liderança com os assassinos. Na ponte, Yuki testa seu braço exoesqueleto que o Dr. Asoma colocou para ela.
No castelo, Krudiovis morto informa a morte do Conde Krudiovis ou do Trollhan. Ele diz ao Conde Crudeu que Sir Trollhan foi considerado no bombardeio da mídia em vez da verdade. O Conde Crudeu alimenta a agressão do Conde Sosbow, companheiro de Noite Orbital, por atacar seu território e pergunta retórica se eles têm honra. O Conde Crudeu ordena imediatamente a Lad para caçar o Terrence para vingar a princesa. Slime percebe que o Conde Crudeu está tentando explorar a morte do Asylum e que a conspiração de assassinato tem um líder. Os 7 pilotos de quilograma percebem que Argyri Mercion Catafracta Blade se aproxima das docas carregando um 7 de quilograma por sua cabeça. O pelotão começa a atirar em Argyri. As potências Vlad da Argyri, tudo sabe e implementa foram katana. As armas de projéteis dos 7S do quilograma não são páreo para ela. O Argyri lança katana à ponte do navio do comandante Nakabiashi e oblitera a tripulação. O Argyri retira seu katana e se aproxima do navio em que os estudantes estão. Os motores foram danificados, forçando o tenente Marito e Ayuki a fazer reparos temporários. Salen sente que deve falar com o piloto de Vlad, mas Edelbert Erbelberet teme que ele possa estar na liderança com os assassinos. Inarro diz a Salen para ficar lá. Ele sai, passa pela Inco e Kong e diz que vai ganhar tempo para eles. Kong também é voluntário, assim como Inco, mas Inarro, como parte de seu plano, diz que precisa de Inco. Lá em cima, Inarro e Kong entram no quilograma 6 e enfrentam o Argyri. As rodadas não têm efeito sobre o Argyri, então Inarro tenta as rodadas a P. Inarro aprende que o Argyri está usando o efeito de geada latente para desviar as balas do curso. O braço do Argyri é segurado pelo 6 da Inarro quilograma e um container de embarque balança ao causar danos maciços no lado direito da cabeça do Argyri e de seu cockpit panorâmico. A Inco balança mais um container marítimo para danificar o Argyri, permitindo que Kong e Inarro atirem continuamente no Argyri. No calor da batalha, Mizusaki chega ao Vada Sumi. Bem a tempo de disparar uma concha do Argyri. Inarro ordena uma retirada da batalha. Inco chama Inarro por sua imprudência. Salen vem para agradecer a Inarro. Mais tarde, uma busca da tripulação do castelo para que ele pudesse vingar a princesa Zilon foi como a tripulação lhe disse que ele não era digno. Slane mantém seu ponto de vista e exige ir para a batalha. O imperador Haerigalia soube do assassinato de sua neta por um cavaleiro avesso. Ao contrário dos cavaleiros orbitais, o imperador não tem nenhuma agenda. Quando informado de que foi um ato terrorista, ele diz que isso não implica intenção hostil da Terra Unida. O imperador ordena ao cavaleiro que informe o governo dos Estados Unidos que estão suspendendo as hostilidades para desvendar a verdade. No castelo Cridil, o Conde Cridil conversa com o Conde Sausbaum. Tóquio e suas cidades vizinhas foram conquistadas por Cridil. O Conde Sausbaum parabeniza seu companheiro cavaleiro orbital, mas depois pergunta onde está Ser Truhão. O Conde Cridil lamenta informar ao Conde Sausbaum que ele caiu em batalha, apanhado em um bombardeio da mídia. O Conde Sausbaum acha isso estranho ao informar Ser Truhão sobre o bombardeio. Slane vê Lad e seu Argyri voltarem de sua batalha com o quilograma 6. E Amriv Lad exige que seu Argyri seja consertado imediatamente. Slane se pergunta o que ele deveria fazer, sabendo que os cavaleiros orbitais sabiam que a princesa Zilon estava viva. Se ele não fizer nada, ela será realmente assassinada mais cedo ou mais tarde. En Ao e Inco são parabenizados por salvar as vidas do Capitão Magrages, da tripulação e de muitos civis. De repente, vários soldados passam pelo escritório da doutora Somas. Eles dizem que os Verres anunciaram um armistício. Salen deduz que seu avô deve estar tentando pôr um fim ao comportamento ultrajante do cavaleiro. O Conde Sausbaum mostrou imagens dos destroços dos Nelocres e fica sabendo que Ser Truhão não foi morto no bombardeio da mídia e por isso a questão é para investigar o castelo Cridil. O Conde Cridil coloca sua mão sobre um dispositivo na câmara de audiência de seu castelo de desembarque. Salen percorre o navio para falar com o capitão Darsen Aso, ela pode revelar sua identidade. A invasão aparece de repente e diz para não subestimar o rebelde. Pois eles não são do tipo que obedecem aos termos de um armistício. Rasgando o armistício, um porta-aviões deixa cair o Argyri sobre o Sumi almofadado. O rapaz não terá o fim da guerra sem poder ter uma chance de redimir sua honra. Mizusaki ordena que a catafraque seja lançada. Saindo da sala de audiência, o Conde Cridil diz a seus homens que descubram os detalhes do assassinato da princesa por ordem do imperador. Slane entra na sala de audiência para falar com o imperador. Rapaz se inclinou para a vingança e desafia a tripulação de Sumi a retomar de onde pararam. O Argyri saca sua katana de viga e destrói várias das torres de armas do Vade de Sumi. Enquanto isso, Slane corre para o palácio holográfico para encontrar o imperador. Um armistício vai para os protestos de sua irmã, 6 vezes sem conta, de sua quilograma. O Argyri atrai uma segunda katana e corta para quilograma 7S de uma só vez. Slane entra no quarto do imperador que eles já conheceram antes. Ele informa ao imperador que a princesa Zilma está viva e que foram os cavaleiros orbitais que fizeram um atentado contra sua vida e um desejo de guerra com a Terra. Lad continua a luta com seu nêmesis em Ao. Em Ao, equipou o fato tático de seu quilograma de 6 táticas. Light quando acredita firmemente que não há nenhuma armadura em suas lâminas que não possa ser cortada. O KGS-6 está travado em combate com o Argyri. Seus colegas de classe e os refugiados o aplaudem se assistirem à batalha na tela do refeitório.
Kama está maravilhado, pois Enao usou as explosões para dispersar o plasma da lâmina. Enao puxa os 2 braços do Argiri e pede a ponte para inclinar a nave. Mizusaki dá a ordem. As 6 lâminas do quilograma deslizam pelo navio, arrastando o Argiri com ele. Enao, imediatamente, ele lança seus airbags e ejeta dos 6 do quilograma, deixando ambos os catafractas para cair na água. A blindagem reativa de plasma e a água causam uma explosão vastime, destruindo o KGS-6, Argiri e Lad. Enao envia com segurança em seu cockpit com 3 paraquedas. O capitão Darazanar pergunta retoricamente a Mizusaki que Enao não é um estudante médio. Slain pede ao imperador que pare a guerra sem demora e salve a princesa Zilo. Slain termina seu apelo ao imperador e desliga a câmara de audiência que ele está usando. O holograma do Conde Salzbon aparece de repente no quarto do imperador. Ele chega ao imperador antes de Slain e passa a mensagem de Slain ao imperador como um comportamento escandaloso para enganá-lo com mentiras. O Conde Salzbon exorta o imperador a ferir a terra com um punho de ferro da justiça. O imperador termina oficialmente a Guerra do Armistício e decreta novamente a guerra na Terra. A história continua enquanto vemos a princesa sendo chocada pela decisão de seu avô. Aprendendo que Slain usa a sala de audiência para falar com o imperador, o Conde Krui ordena a seus homens que o persigam e o executem no local. Kaizaka entra no refeitório para dizer a todos para se reunirem na sala de briefing. O capitão Darazanar esboça todos os estudantes e alguns dos refugiados como soldados. Slain escapa dos tiros de dentro do castelo Krui enquanto ele é levado para um porta-aviões. Ele consegue se lançar. Salin, pergunta o que na verdade não é tudo. Ela explica que é a tecnologia pertencente a uma supercivilização descoberta nas antigas ruínas de Verse, o mundo do povo de Narro chamado Marte. A primeira pessoa da Terra a fazer contato e despertar tudo não foi a doutora Rairigalia, ou avô, o imperador governante de Marte. O fator de ativação de tudo foi queimado em seus genes. Somente as pessoas que têm a capacidade inata de ativar tudo são o imperador e seus descendentes, incluindo Salem. Entretanto, o poder ainda pode ser concedido, por exemplo, ao imperador que compartilhou seu poder com os Cavaleiros Orbitais. Os Cavaleiros Orbitais usam seu poder para criar poderosos castelos e catapatas para governar as colônias. O Tara relata embarcações inimigas acima de Taimishima. Mizusaki ordena a Nena que leve o navio para águas abertas para o combate antiaéreo. Shiga relata impacto de mísseis no bloco 18, sem detonação. Os marinheiros do impacto pensam que é um fracasso, mas então parece que o projétil está vivo quando começa a girar. É um punho gigante. Ele rasga alguns tubos e cabos para danificar o navio. O punho retorna ao catafracta marciano. O inferno é pilotado por Femia no topo de um alto penhasco. Enko senta-se em seu cockpit e vê Enyo passar. Enyo opta por um Slapier quilograma 6. Seu líder de pelotão, Kaiziko, ordena que ele seja seu atirador porque ele usa o treinador catafracta. Femia observa os catafractas do alto, considerando-os patéticos. Ela inicia todos os 6 fóruns do inferno para um golpe de foguete. A quilograma 7 luta para bater os punhos voadores. Um deles agarra o quilograma 7 no meio do voo e o esmaga em pedaços. O capitão acredita que o navio é feito e ordena aos não combatentes que abandonem o navio. De repente, um projétil do céu destrói um dos punhos do inferno em direção ao navio. A tripulação da ponte se pergunta o que está acontecendo. Descobre-se que o H e Rua RARN S é ineficaz contra a armadura do inferno. Entretanto, a partir do longo alcance da Enko, a pressão de explosão ainda pode desviá-los da rota. A Enovel usa esta técnica para desviar alguns dos punhos para o penhasco. Com um último punho para destruir, Inooro fica sem munição. Ainda assim, Slain chega em seu porta-céus de sequestro e destrói o punho restante. Kalkudio observa que a luta atingiu um cima de seu castelo de pouso. Ele ordena que um porta-céu seja preparado para seu catafracta, o Tarsus. O capitão Darazan ordena que Nina e Shigo levem o navio para a doca. A tripulação e os refugiados saem da água para se encontrarem. Mizusaki, que supostamente está levando os refugiados sob as ordens do capitão, informa o capitão e Shigo fez uma descoberta dentro do penhasco. A tripulação da ponte vê que há um catafracta marciano dentro do penhasco. A máquina é a serra demoníaca da unidade do Tenente Mervido há 15 anos. Assim como parece, a do inferno não tem mais armas, Femian transforma sua catafracta. Ela faz seus foguetes voarem para cima. O pelotão se esforça para atirar no inferno. Inooro informa a Slain que é quase sobre eles que Slain diz a Inooro para ficar quieto. O Femian entra para a segunda tentativa. Inooro aponta seu rifle, mas os mísseis de repente vêm dos penhascos de Tengashima. O penhasco se desmorona quando um generoso navio voador sai dele. É um navio de guerra para Kalian e a princesa Zelon aparece na ponte com a tripulação do Vatetsumi. Slain finalmente encontrou seu amigo. As cabeças do inferno diretamente para a ponte, mas é abatido pelo Sky Carrier em quilograma 7. O inferno se transforma à medida que pousa para evitar mais danos, mas o do Kalian corre sobre o inferno à medida que pousa. Slain exige que Inooro leve a princesa, mas Inooro solicita que Slain responda primeiro a sua pergunta. Slain aponta as armas do Sky Carrier para o quilograma 6 e pergunta se eles estão explorando a princesa.
Slime pergunta a Inooro se ele é o inimigo. Inooro confirma isso logo após o Sky Carrier atingir a água. Slime ganha consciência ao abrir os olhos. A primeira pessoa que ele vê é o Conde Cridil. O Conde Cridil pergunta pelos objetivos de Slime. Ele permanece em silêncio, e um soldado marciano o eletrocutou. As mensagens do Conde Sasbalg, Cridil sugere que Slime já está farto. Ainda assim, o Conde Cridil acredita que eles não devem mostrar piedade a um membro de uma raça inferior, mas Sasbalgin a retorta que se Slime morrer, eles não aprenderão nada e buscarão uma audiência com o Imperador. O Conde Cridil é informado por um soldado que localizaram na ilha os destroços de um catafrário orbital noturno. Ele mostra imagens do inferno fortemente danificado que pertence ao Conde Semian. O Conde Cridil pergunta a Slime quem a matou, mas Slime continua a permanecer em silêncio. O Conde Cridil enfia sua arma na boca de Slime e pergunta. Slime não consegue falar e assim Cridil o eletrocutou mais e se afasta. A princesa Zinun explicou sua situação ao capitão Madbalguge, mas ela acha difícil acreditar na princesa. Raege sugere que se eles revelarem as informações, talvez os Cavaleiros de Marte parem de atacar. Entretanto, satélites de comunicação, bases Helicon foram dizimadas, e as transmissões de longo alcance são impossíveis graças ao sinal de interferência dos marcianos. Eles continuarão em seu curso para a Terra Unida, QG e Rússia. Até lá, eles cuidarão da segurança do asilo. Slime continua a sofrer a tortura do Conde Cridil. Slime finalmente fala e pergunta ao Conde Cridil se ele jurou lealdade à princesa Zilo. O Conde Cridil não responde e Slime é torturado ainda mais, levando Slime a assumir que o Conde Cridil está envolvido na conspiração do assassinato e explorando o assassinato esmagando o sonho da princesa Zilo. Como cabeça de catafrário para o castelo Cridil, o Conde Cridil finalmente percebe que a princesa está realmente viva e pergunta a Slime enquanto ela está ilesa. Slime é libertado das correntes e cai no chão. Ele heroicamente pede que, se ela estivesse, eles a assassinariam novamente? O Conde Cridil finalmente junta as peças do quebra-cabeça. Ele percebe que Slime demonstrou verdadeira lealdade por sair e procurar a princesa por conta própria e arriscou o sofrimento da ira dos ácaros orbitais. O Conde Cridil pede à ponte do Castelo Cridil que o remende para a sede da Terra Unida para organizar um cessar-fogo e sua assistência na busca da princesa. O catafrário que se aproxima do Castelo Cridil foi detectado. É a Cúria de Dias, o catafrário pessoal do Conde Sasbaum e a destruição salarial do Castelo Cridil. A Cúria de Dias encontra Slime, transforma e escapa. Slime acorda em uma cama no Castelo Sasbaum, segundo o Conde Sasbaum. O Conde Cridil está morto. O Conde Sasbaum diz que está em dívida com o pai de Slime. Portanto, ele é obrigado a pagar essa dívida. O Conde Sasbaum revela que ele é o líder dos assassinos. Mizusaki mostra ao capitão um mapa dos 26 pontos de queda do castelo de desembarque confirmados antes que eles perdessem contato com sua força principal. No entanto, os Cavaleiros de Marte consistem em 37 clãs. Há a possibilidade de que outros castelos de pouso tenham caído. Portanto, eles podem minimizar a probabilidade de encontros inimigos traçando uma rota através de áreas de baixa densidade populacional, evitando radar e voando a baixa altitude. Enquanto isso, o Conde Sasbaum divide uma refeição com Slime, mas Slime não está com fome. Ele assegura a Slime que não é veneno porque se quisesse matar Slime, já o teria feito há muito tempo. Slime quer saber por que o Conde Sasbaum está tão determinado a conquistar a Terra. O Conde Sasbaum responde que é um dever dos senhores para com seus vassalos lutar para expandir seu território. Ele acredita que eles devem confiscar os recursos da Terra. Mesmo assim, Slime considera que não há necessidade de explorar a princesa Zilo. O Conde Sasbaum revela que culpa a família real por arrastar os cavaleiros para a Primeira Guerra da Terra-Marte, na qual sua esposa foi morta pela queda do céu. Slime puxa de repente uma faca em direção à garganta do Conde Sasbaum. Edeurichuel e a princesa Zilo chegam aos chuveiros. Rei, ouve a conversa deles. Edeurichuel esqueceu de trazer roupas novas para a princesa. Por isso, ela corre para pegá-las, deixando a princesa sozinha nos chuveiros. Rei agarra o colar da princesa de repente e o envolve ao redor do pescoço da princesa, puxando firmemente enquanto pressiona seu corpo contra a princesa. A princesa sufoca e ela cai no chão. Mina relata que a unidade Aldenon está falhando e Mizusaki ordena que ela mude para o poder auxiliar. O acionamento Aldenon se desliga e a tripulação se prepara para o impacto sob o comando de Mizusaki. O Jucalian aterrissa na neve siberiana. Inalmo suspeita que algo tenha acontecido com Salen e pergunta onde ela está. Kisaki informa a Mizusaki que os danos ao casco são insignificantes e que as verificações de danos departamentais estão em andamento. Nos chuveiros, Inalmo não encontra nenhum sinal de respiração ou pulso no Princesa Zilum, então ele tenta fazer RCP. Ele usará o desfibrilador, então ele pede a Edeurichuel para secar as torres da princesa. Inalmo coloca o contra-choque em 200 joules. Inalmo tenta boca a boca para a cessação novamente e funciona. Ele se afasta quando a princesa abre os olhos e tosse repetidamente. De repente, Rei vem do canto e pega a arma do capitão e a aponta para ela. Rei diz a eles para voltarem e dispara um tiro de advertência no teto. Doutora Soma e os outros recuam enquanto Rei aponta a arma para o capitão. Rei revela que ela é uma Versa ou um Martian enquanto ela se corrige. Ela explica que o assassinato foi liderado por seu pai, o espião de Martian que vive na Terra. Foi-lhe prometido um título e uma recompensa se ele matasse a princesa.
Mas quando o pai dela completou sua missão, ele foi abatido como um cão para ser silenciado. Ela não pode voltar a ser Martian, mas ela também não é uma Terran. Ela culpa tudo o que aconteceu com a princesa. A princesa se levanta por trás de seu chuveiro, cubículo e pede desculpas a Rei. Ela se aproxima de Rei com uma arma apontada. Rei fica furioso e confuso e tenta atirar na princesa que caiu de joelhos. Ao ouvir tiros, Aube abre a porta e aponta sua arma para Rei. Rei levanta a arma até sua própria cabeça. Felizmente, o romance atira rapidamente Rei para o chão e aponta a arma em uma direção segura. Rei se levanta e devolve a arma ao capitão, que ordena a Kaizuka que a leve sob custódia para Rei. A unidade Aldenov entra no ar novamente e o Dukalian se lança no ar. O Conde Sasbaum caminha em um espetáculo com os dados sobre a morte de Tangashima, a ilha onde ele foi resgatado. O Kalão confirma que você viu um navio que provavelmente estava equipado com Alden. O Conde Sasbaum pergunta se foi a princesa Zilo que o ativou. Ainda assim, o Kalão se recusa a responder por preocupação com ela. O Conde Sasbaum mostra matar uma imagem do Dukalian, o catafrário pertencente a Vicolt Zorlan, que tem capacidade de controle da gravidade. Vicolt Zorlan era a mulher que deveria ser a esposa do Conde Sasbaum. O Dukalian chega à sede das Forças Unidas da Terra na Rússia. O QG concede ao Dukalian autorização de atracação a pedido do capitão. Os refugiados de Shinovara deixam o Dukalian. Em seguida, a princesa Zilo transmite um discurso por toda a base, oculto para acabar com todas as hostilidades e a verdade de quem queria assassiná-la. O Conde Sasbaum observa esta transmissão de sua própria terra no castelo. O Conde Sasbaum é assassinado enquanto o Conde Crudius catafrava a farsa de Sasbaum, considerada indigna de ser pilotada. O Conde Sasbaum diz que a localização da princesa Zilo foi identificada através de transmissão a laser para a base da Lua. Está sob o controle daqueles que se sentem como ele, portanto, a transmissão para pedir um cessar-fogo não seria ouvida em Marte. A batalha final está prestes a acontecer. O filho do Conde Sasbaum, que atira as algemas das mãos mortas, declarando que a dívida para com o pai do morto foi paga, e oferece ao morto a opção de unir suas próprias forças de frota da Terra. O castelo Sasbaum desce sobre a sede da Terra Unida contra a vontade da princesa. As torres de mísseis e os lançadores de mísseis de debaixo do gelo fúteis contra o castelo de desembarque, o que destrói todos os lançadores de mísseis que defendem a base. A base foi perfurada e as mãos de guerra estão descendo em direção ao complexo da base. O Conde Sasbaum se lança do castelo de pouso em sua Deus Cúria. Os pelotões Shire e Falibela são enviados para enfrentar o Deus Cúria com os 7 arianos de quilograma, mas eles não atiram. Certo? Nobizes a batalha em sua cela de prisão e um de seus muros é destruído. Os soldados marcianos receberam ordens para procurar a princesa Zilo e o mandado à vista. A princesa Zilo está confusa. Apesar de revelar seus assassinatos como uma mentira, as pessoas ainda lutam e percebem que a guerra é seu motivo o tempo todo. Ela se pergunta o que ela pode fazer agora. Todos os pilotos da Caterfrag são ordenados por Mizu Saki a sair em um instante. Kaiziko alerta na Rio que ele tem um telefonema da princesa Zilo. Esta última declara que ela também vai ajudar. Ela explica sua razão para ajudar, pois os castelos de desembarque são alimentados por todos os motores, que podem ser desativados ao comando de um membro da família real ou quando a pessoa que os ativa morre. Inodot concorda em escoltar a princesa Zilum até o castelo de desembarque inimigo. O Deus Cúria voa ao redor da base enquanto atira outro porta-aviões e se lança da serra do castelo. Edidor Ritu conduz a princesa através da base em um veículo blindado. Edidor Ritu conduz o veículo para fora da saída e o Dukalian se move, derrubando os soldados de ver enquanto ele gira. As forças imperiais do Ver disparam foguetes contra o veículo. Certo? Ele vem em auxílio ao 7 de 1 kg e promete cobri-los. A porta do casco do Dukalian se abre e a comunicação está lá para levar a princesa para a segurança. Edidor Ritu diz ao Azilum para ir sem ela. Sua Alteza a bordo, o capitão ordena ao Dukalian que levante lance-mísseis no portão principal para escapar. O Dukalian se eleva acima da neve siberiana e, morto, vê o navio da ilha a partir da base subterrânea. Reia diz a Edidor Ritu para voltar ao cais enquanto ela segura um componente da Cúria Deus. Inodot da sua estratégia realizando o combate catafrático de cima usando chamarizes para evitar ser atingido por carga antiaérea. O pelotão Mustang cai do alto. Inodot usa seus Lapierre laranja quilograma 6 equipado com armadura para guiar o resto do pelotão para dentro. Ele aterrissa em serras de castelo e atira vários riachos de projéteis antiaéreos. Mais catafractas para enviar agora as armas antiaéreas já foram tratadas. A princesa Zilo agora cai em 1 kg 7 sob a orientação do tenente Marito. Sublai de Deus Cúria Sovop in from below and appear in front of the bridge of the Dukalian dispara sobre o navio. O pelotão Mustang e o pelotão de Oldenburg veem o Dukalian despencar em direção a eles e se movem para o lado. A tripulação do Dukalian mal está viva, já que o navio agora está embutido na bomba das serras do castelo. Kaizaki encontra Princes no casco do navio. O tenente Marito confirma a Inco que eles estão bem. O capitão ordena a Kaizaki e a Princes que continuem sua missão enquanto a Inco e a Inoda cobrem. O Princes Azilum acorda na segunda sede do oficial de guerra Kaizakas kg 7. A contagem das serras bombas chega na parte de trás do navio.
O Conde Serra Bomba chega em sua Deuscúria e revela que ele era o cérebro por trás do assassinato. Inalmo promete segurar uma horrível irmã Inco e Salem para continuar a missão. Ele se esquiva dos mísseis guiados pelo Deuscúria usando seu blindado Quilograma 6. E o que consegue quebrar um buraco na bomba das serras do castelo. Ao mesmo tempo, Edelrich Shelrededevoy é preso por vários soldados. As máquinas que lutaram em conjunto com a Deuscúria. As serras contra-granadas maximizam o potencial de sua catafraca, ativando sua barreira dimensional e desenhando sua espada de feixe. Quando o porta-aviões de Slane entra no campo de batalha, o pelotão de Umburo o abate e assiste Inal. Mas ele diz a ele para recuar. A Cúria Deus solta socos de foguete sobre o Inal. O piloto diz a Slane que pode considerar a rendição de um marciano. O soldado avesso salva Slane e o informa que forças terrestres entraram no castelo. Enquanto eles estão correndo, um piloto de Quilograma 7 mata o soldado avesso e Slane corre para outro lugar. Slane consegue chegar ao mais distante enquanto os soldados UFA disparam sobre ele. Slane consegue ativar a farsa que ele não dirige, ao contrário de sua suposição de que não tinha fator de ativação porque não era membro da família real. A princesa informa Kaizuka da passagem para a Câmara de Umbur, mas eles têm que prosseguir a pé. Inco vê a Quilograma 6 de Nal quando ela se choca com o teto. A Cúria Deus a segue e leva sua luta para dentro do castelo. Os pelotões Mustang não conseguem penetrar a barreira do Deus Cúria. Enquanto o sangue corre pela cara de Nal, ele diz a Inco para correr. O foguete Deus Cúria atinge Incos Quilograma 7 enquanto Inal dispara a tomada que se conecta ao braço do Deus Cúria, o que é bem sucedido, pois ele deduz que o Deus Cúria deve baixar sua barreira quando o foguete é ativado. Inal refaz o Deus Cúria para revelar os pontos fracos em sua barreira e a utiliza em seu benefício. Ele consegue derrubar o Deus Cúria e o Quilograma 6 caminha em cima dele. Como um objeto está em contato, a barreira não pode ser levantada, permitindo a Inal ferir a Sasbon atirando no cockpit. Slane sobrepõe a tela de Sasbon a partir de seus tarses e corre para além de 2 kg sete sem sofrer danos. Inco, Kaizuka e a princesa estão fora de seus catafractas prestes a prosseguir para a Câmara de Umbur. Inal fica para trás em sua Quilograma 6 para destruir a Deus Cúria. A Quilograma 6 joga fora sua arma. Inal desafia o Conde Sasbon, que desencadeia sua raiva sobre Inal, reclamando da perda de seu noivo. O Deus Cúria usa seus propulsores para empurrar o Quilograma 6 pelos corredores e prende o Quilograma 6 contra a parede decapitando. O Quilograma 6 esmurra o Deus Cúria e o coquite de corte de abdômen, o que causa lesões maciças na contagem de Sasbon. De repente, o Tarsis vem de trás da esquina e mata e vê que a cor laranja trouxe mais uma catafraca marciana de joelhos. A princesa Zilo finalmente desativou o castelo de Sasbon, que não tem nada a ver com a direção. Ao mesmo tempo, o Tarsis entra na Deus Cúria e Quilograma 6 e o empurra através das paredes da câmara do Tudo Ossa em Câmara. Slane sai do Tarsis enquanto a princesa Zilo abre o coquite do Quilograma 6, definindo Inal inconsciente. Slane ouve a voz de sua amiga enquanto ela conta a Inal sobre o sucesso. A princesa ajuda Inal a sair do coquite, mas um disparo de uma arma de fogo de longe atinge suas costas. Um segundo disparo a faz cair enquanto os airbags e seu traje de piloto se ativam, também deixa cair o colar. Após testemunhar muito horror, Slane se vira para encontrar o Conde Sasbon com sua arma fumegante, que zomba de parabéns a Slane por salvá-lo, permitindo que ele atire na princesa. Muito ultrajado, Slane saca sua arma e atira repetidamente no Conde Sasbon, até que sua pistola se encrava. Enquanto ele rasga, o Conde Sasbon ainda está vivo e bate com a cabeça. Slane se vira para encontrar um ferido e novela saindo do coquite. Ele cai e rasteja até o corpo sangrando do asilo, mas Slane saca sua arma e a levanta contra Inal, ordenando que não se aproxime da mordida. Inal se lembra da voz e sacou sua arma para cima dele também, mas Slane atira rapidamente na cabeça dele e o colar cai. Algum tempo depois, Yuki lhe dá um relatório sobre a última batalha que ocorreu em dezembro de 2014. Ela destaca uma vitória para o UFA apesar de ter baixas em ambos os lados. Ela menciona o status da princesa Zilo, dizendo que seu paradeiro é desconhecido. O fim. Se você gostou deste vídeo, não deixe de gostar, compartilhar e subscrever mais. Até a próxima vez.